alegre com tua dor, e os que celebram o teu mal, mas quem clamará por ti, e quem chorará por ti. Seja bem-vindo, meu povo! Tua formosura se escondeu, e a tua vergonha é o que se vê, mas quem clamará por ti, e quem chorará, quem se levantará, se a nação clamar, haverá paz em ti, teu rio fluirá, e serás um manancial de águas vivas. Seja bem-vindo, meu povo! Estamos aqui para mais uma live abençoada. Nos permita entrar na sua casa com adoração. A quem se alegre com tua dor, E os que celebram o teu mal, mas quem clamará por ti, e quem chorará por ti. Você sabe? tua formosura se escondeu, Fale pra ele. E a sua vergonha é o que se vê, mas quem clamará por ti, e quem chorará, quem se levanta, se a nação haverá paz em ti. haverá paz em ti, teu rio fluirá, E serás um manancial de águas vivas. se a nação clamar, Haverá paz em ti. teu rio fluirá, E serás um manancial de águas vivas. Seja muito bem-vindo para mais uma live. Você, a sua casa, a sua família é bem-vinda. Adore ao Senhor. e por amor a ti eu não me calarei até ver tua luz. Então deixe-se girar, são tuas portas, oh, Teus muros apresentamos a ti, ó Pai. Deus glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gente, como é maravilhoso estar mais uma vez aqui entre os irmãos, as irmãs, não é verdade?
nessa terça-feira abençoadíssima. Entramos com esse louvor, né? De clamar pela nossa nação, de orar pela nossa nação. Essa é a nossa missão, né? De apresentarmos a nossa nação ao Senhor. Amém? Quero que você compartilhe essa live, este momento, certo? Conecta aí nesse aviãozinho aí, ó, e manda aí para os seus amigos, para as suas amigas, certo? E nós queremos agradecer por cada um de vocês, beleza? Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos continuar louvando, nós vamos continuar exaltando ao nosso Abba Pai, mas dá tempo ainda de você compartilhar este momento todo especial com seus amigos, com suas amigas. Amém? Eu vou orar pela sua vida, eu vou orar pela sua casa para nós iniciarmos essa live, né? Enquanto eu oro, já vai mandando aí esse aviãozinho aí para os seus amigos, para suas amigas. Aqui o Ilquias já está pedindo oração. Amém. Vamos apresentar, meu irmão, sua vida ao Senhor. Está conosco já a Vitória. Gente, vocês são todos especiais, certo? Mas dá tempo ainda você compartilhar com alguém, certo? Senhor, eu quero apresentar cada pessoa, meu Deus, que já está conosco nessa noite. Queremos apresentar ao Senhor ainda aquelas que irão chegar. Que Tu possas tomar o coração, a mente, que Tu possas, meu Pai, inundar com Tua presença. Cada pedido de oração eu já manifesto diante do Teu altar, já coloco diante de Ti e peço para que as Tuas santas mãos possam entrar, meu Pai, em ação e em favor da vida dos meus irmãos e irmãs. Nós oramos para que haja de Ti uma resposta vinda do alto, para que haja de Ti, meu Deus, uma resposta vinda do Teu altar. Apresentamos a Daiane, a sua família, todos que já estão presentes e aqueles que ainda irão entrar, que Tu possa inundar com a Tua presença, em nome de Jesus. Você está preparado para adorar a Deus? Então, se você não está, prepara aí o teu coração. Tira as cadeiras do lugar, a mesa do lugar, e vem com alegria. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, gente. Espero que você seja alcançado por isso essa noite. Vem comigo na adoração. Quero estar mais perto de Ti. Coloque em temor Teu santo nome. Desperta o meu amor. Por quem? Por Ti, Jesus. Além das palavras. E das canções de amor que a Tua vida
Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a este ambiente de adoração, de louvor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queremos alcançar o teu coração através desses louvores. Não sei como foi o seu dia hoje, mas você pode decidir como ele pode acabar. Você vai acabar triste, desanimado, desesperado, ou se você vai colocar na sua mente que pode terminar um dia cheio da presença do Pai, cheio da presença de Deus. Eu quero declarar sobre a sua família, quero declarar sobre a sua casa, com que essa alegria invada toda a sua vida, invada toda a sua casa, tirando todo o medo do seu coração, todo o desânimo do seu coração, porque é o Senhor quem te sustenta, é o Senhor quem te renova, é o Senhor quem te levanta, e é Ele que faz infinitamente mais que você pode pedir ou imaginar. Nós vamos tocar mais um louvor aqui para vocês e dá tempo ainda você pegar esse aviãozinho aí, ó, e enviar aí para quem você gosta, para quem você admira, certo? Vamos louvar esse louvor. Daqui a pouquinho nós entramos com a palavra do Eterno. Compartilha aí, hein? Vamos adorar! Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, lembrando os cativos. É chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora? Dizem que tu és Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, outros crentes. ungido de Deus. Faça essa declaração ao Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus. Sobre essa rocha, Sobre essa rocha, tua igreja está. tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Glória a Deus.
motivo de toda a nossa adoração, amém? Que você possa encher seu coração de exaltação, de adoração ao Senhor. O Senhor não te deixa, o Senhor não te desampara, o Senhor é contigo, o Senhor é aquele que vai adiante de ti, abatendo todos os teus inimigos. Ele é o Filho de Deus vivo, Ele é a tua rocha eterna, Ele é o teu ajudador, hoje e para todos sempre. Solta-me! Pode dizer alguma palavra aí que exalte o nome dele, amém? Nós vamos, irmãos, meditar na palavra do Eterno, mas antes de nós louvarmos esse louvor, né? Quero agradecer a sua vida, amém? Por estar conosco, por ter reservado esse período para estar aí dando a sua atenção a mais um culto da nossa igreja evangélica Unidos em Cristo. Paz, Dani, Deus abençoe a sua vida. E nós agradecemos, irmãos. Você mesmo que está aí do outro ladinho, talvez está aí com sua família, né, tomando um cafezinho, quem sabe. E nós agradecemos ao Senhor, certo? Pela vida de cada um de vocês, por estar nos dando um privilégio de entrar na sua casa para juntos adorarmos a Deus, glorificarmos ao Senhor. Nós vamos meditar hoje numa palavra assim abençoada, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre a doutrina de Cristo, certo? Quero pedir para que você compartilhe com alguém. Daqui a pouco nós vamos estar entrando com essa palavra para o seu coração, para o meu coração. Mas vamos louvar esse louvor, ok? Coloque a mão aí no seu coração, diga para Ele. Tua palavra Diga para Ele. guardada no meu, Para quê? pra eu não pecar contra ti. Sim. A tua palavra escondi. Minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
habita em nós, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. É o nome mais lindo que eu conheço. Eu quero ver só a igreja agora, vai. Será que você pode dizer isso? Irmãos, nós estamos em um culto, irmãos. Oh, Ele é Deus. Ei, ei. Outra vez, todos juntos. Jesus. Adore esse nome. Exalte esse nome. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Maravilhoso. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Irmãos, esse nome é lindo. É incomparável, não é verdade? É incomparável. É incomparável. Passarei aqui a noite dizendo só Jesus, 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 Jesus. Se os anjos dizem santo, santo, santo,
nós podemos dizer que Ele é santo, o nome dele é lindo para todo sempre. Amém? Vamos meditar, gente, um pouco na palavra de Deus. Eu quero falar um pouco sobre a doutrina de Cristo, certo? Queria que você fizesse uso da palavra de Deus, pegasse uma Bíblia, se tem perto de você, pegasse sua Bíblia, abrisse comigo em 2 João, capítulo de número 1. Nós vamos ler um versículo apenas do capítulo 1 de João, certo? Dá tempo aí você enviar para alguém aí, esse aviãozinho aqui, ó. Envia para alguém aí para ouvir a palavra de Deus, certo? Envia aí e nós vamos ler aqui o versículo 9. Queria a atenção de todos, de todas neste momento, né? Amém? Posso ler? Queria pedir para os irmãos parassem um pouquinho os comentários. Eu não vou desligar aqui os comentários não, certo? Mas queria que você agora prestasse bem atenção no que está escrito na palavra. Pastor Nonato, que já está presente conosco, um beijo no coração. Vamos ler esse versículo. Versículo 9, de 2 João, capítulo 1, diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém? Palavra da salvação, né? Graças a Deus. Para você que nos acompanha, talvez pela primeira vez aí nessa live abençoada, a nossa igreja evangélica Unidos em Cristo, às terças-feiras, tem como um culto temático sobre um culto de doutrina. E a proposta é instruir, ensinar, baseado na palavra de Deus, certo? Então nós estamos em um culto de doutrina, onde nós aprendemos acerca da palavra. E esse texto que nós lemos, gente, ele é muito objetivo, ele é muito claro. O escritor dessa epístola, ele está sendo bem direto para os seus leitores. O que eu acho interessante é que por 2 vezes, em um mesmo versículo, o escritor ele vai falar sobre a palavra doutrina. E essa doutrina que o escritor ele destaca não é uma qualquer doutrina. É a doutrina de Cristo. Se os irmãos forem ver esse texto em uma outra versão, ela talvez fique mais clara para vocês. E eu vou ler para vocês esse texto ou esse versículo em uma outra versão. E quando nós vemos esse versículo 9, nós percebemos que existe uma preocupação do apóstolo João em o excedimento de conhecimento. Em outra versão, ele diz assim, ó: quem se excede e não conserva no ensinamento ou doutrina de Cristo, não conta com Deus. Irmãos, uma coisa é eu e você avançar no conhecimento da doutrina de Cristo. Outra coisa é nós ultrapassar. E talvez nessa ultrapassagem, o perigo é que você acaba se apartando de Deus, se afastando dos ensinamentos ou doutrina de Cristo. A pergunta que eu faço nessa noite para nós, estamos em um culto de doutrina, e eu vou falar muito pausadamente, certo?
A pergunta que eu deixo para nós meditar nessa noite é: por que a doutrina de Cristo ela é tão importante para nós? Pega aí um papel, uma caneta, que nós vamos ver aqui algumas coisas. É bom você anotar aquilo que vai ser dito. Estamos em um culto de doutrina, certo? Vou repetir mais uma vez a pergunta: por que a doutrina de Cristo ela é tão importante para nós cristãos? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, acerca de uma multidão que está em volta dos apóstolos, a Bíblia diz assim: e eles eram assíduos em permanecer na doutrina dos apóstolos. Quando lemos esse texto, nós precisamos ter a consciência que essa doutrina, ela não é a doutrina dos apóstolos. Eu e você precisamos entender que essa doutrina, a qual o autor fala, é a doutrina de Cristo. Tiago, então por que a Bíblia diz que aquela multidão, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos? E eu e você precisamos ter a consciência que aqueles homens, eles foram chamados por Cristo para ser o seu sucessor. E todo o ensinamento que Cristo dera para aqueles homens, eles deveriam passar para diante. E quando a Bíblia fala da doutrina dos apóstolos, na verdade, a Bíblia está falando sobre os ensinamentos que Jesus deu para eles, e eles estavam incumbidos de ensinar, doutrinar e instruir a igreja. Tiago, o que é doutrina? Doutrina, irmãos, é um conjunto de regras, normas ou crenças de um povo, pessoa ou sistema. É por isso que quando vemos as epístolas de Paulo, de Pedro, João, Judas, que são denominadas cartas ou epístolas doutrinárias, perceba que a preocupação que eles tinham em escrever era resgatar no seio da igreja o conjunto de regras, normas, crenças do povo de Deus. Como cristão, eu tenho me deparado com uma pergunta: será que nessa quarentena, presta atenção, será que nessa quarentena eu tenho permanecido na doutrina de Cristo? Quando nós olhamos para a atitude de algumas pessoas dentro da igreja, nós ficamos a se perguntar: será que essa pessoa de fato está firmada, alicerçada na doutrina de Cristo? Será que nós temos tido perfil de uma verdadeira igreja? O que eu acho interessante, gente, é que nós precisamos entender é que se eu não estou na doutrina de Cristo, eu estou na doutrina de algo ou de alguém. Culto de doutrina, hein? Em que doutrina nós estamos? Essa é a pergunta para nós. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos conseguir observar outras doutrinas. E sabe qual é o problema? O problema é que muitos de nós podemos estar nessas doutrinas e nós não estamos percebendo. Muitos de nós
talvez estejamos enquadrados nessas doutrinas que a palavra de Deus nos ensina e nos diz acerca dela, e muitas das vezes nós não estamos percebendo. Anote: o primeiro tipo de doutrina que eu e você precisamos tomar cuidado como igreja do Senhor Deus é a doutrina de Balaão. Olha só o que é que diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2, verso 14. Porém, uma ou pouca das coisas que tenho contra ti é porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios da idolatria e da prostituição. Irmãos, percebam que o texto deixa bem claro que a advertência de Yeshua para a sua igreja e a queixa de Jesus é que existiam algumas pessoas dentro da igreja que seguiam a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão está fundamentada em idolatria, prostituição, e seduz o povo de Deus a rejeitar a doutrina do Eterno. Quando você não tem mais referência da doutrina de Cristo, você se torna suscetível para as seduções de Balaão. Eita! Eu vou repetir mais uma vez. Quando eu e você não temos mais referência, não estamos mais alicerçados na doutrina de Cristo, eu e você se tornamos presas fáceis para as seduções de Balaão. A doutrina de Balaão tem por ensinamento, irmãos, a libertinagem do corpo. Sabe o que é que eu acho interessante? É que em Números, culto de doutrina, hein? É que em Números, capítulo 31, Moisés escolhe alguns soldados para guerrear, pelejar contra os medianitas. E a ordem que Moisés vai dar para aqueles soldados é: destruam tudo, acabem com tudo, crianças, animais e mulheres. Mas os soldados, eles trouxeram mulheres, a qual essas mulheres, preste atenção, que eles trouxeram para o acampamento de Israel, eram mulheres que eles tinham tido relações sexuais com elas. Eram mulheres que eles tiveram contato com elas. Aí a Bíblia vai falar no capítulo 31 de Números, versículo 14, que Moisés, ele se indignou. O versículo 15, irmãos, vai dizer que Moisés pergunta: deixaste viver as mulheres? Aí olha só o que a Bíblia diz no versículo 16, culto de doutrina: eis que estas foram as que por doutrinas de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel para prevaricar contra o Senhor. Quantos casamentos, irmãos, estão se desfazendo por causa da sedução de Balaão? A sedução de Balaão, gente, ela não escolhe idade. Ela não quer saber se você é crente ou não. Quantos Balaãs ou Balaões
estão lutando com projetos nas esferas políticas para que em escolas ensinem crianças sobre erotizações. Sabe o que é isso? Doutrina de Balaão. E eu e você precisamos tomar o cuidado para que nós não sejamos seduzidos a cair nos encantos, a cair na conversa da doutrina de Balaão. Pastora Cléia, pastor Nilson acabaram de entrar. Essa é a primeira doutrina que nós precisamos tomar cuidado. A segunda doutrina que estou falando sobre doutrinas de Cristo. A segunda doutrina que nós precisamos tomar cuidado é a doutrina de demônios. Culto de doutrina, hein? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé e se entregarão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Para alguns, a apostasia, ela se resume em sair da igreja. Ou seja, um indivíduo que não vem mais para a igreja apostatou da fé. Mas a apostasia, irmãos, não necessariamente quer dizer sair da igreja. Existe uma tradução que a palavra apostasia fala de negar a fé. Você sabia que tem muita gente dentro da igreja que está negando a fé? Eu e você precisamos entender que o mentoriou ou a mentoria dessa negação de doutrinas de demônios, e o problema é que às vezes nós estamos dando ouvidos às heresias que são doutrinas de demônio, irmãos. Você precisa entender que a doutrina de demônios tem como objetivo desvalorizar as verdades de Deus. Nós vivemos em uma geração em que se aplaude as mentiras, em que dá ibope às mentiras, desde que elas me agradem. Estar na doutrina de Cristo é cuidar para que as heresias não se transformem em sermões prediletos. E tem pregador, irmão, sendo aplaudido por muitas igrejas. Tem pregadores que lotam estádios, mas algum deles nem acredita mais na soberania de Deus. E essas pessoas sendo ovacionadas, aplaudidas, queridas por muitos cristãos. E muito cristão aplaudindo essa baixaria, porque infelizmente nós não temos tido um bom embasamento bíblico, ou nós não temos tido a curiosidade de estudar as doutrinas de Cristo. Eu acho interessante que a Bíblia diz em Atos capítulo 17, estamos em culto de doutrina, versículo 11, que os irmãos de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque além de receberem a palavra com satisfação e alegria,
eles examinavam o que as Escrituras dizem. Irmãos, para mim, Tiago, pregar muito, uma pessoa pregar muito, para mim não significa pregação de 2 horas, tá? Para mim, pregar muito não se resume à quantidade de horas ministradas. Para mim, pregar muito se resume se o pregador ou a pregadora, ela está diante da doutrina de Cristo. A doutrina de demônios faz a pessoa entender que viver segundo as regras deste mundo faz bem. A doutrina de Cristo, elas nos ensinam, irmãos, a viver em equilíbrio. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 o seguinte: tu, no entanto, ser equilibrado em tudo. Porque a doutrina de demônios, ela tem o propósito de te dar uma libertinagem exagerada. E a doutrina de Cristo não. Ela tem o propósito de te dar equilíbrio em tudo. Em tudo. Os irmãos estão aí? As irmãs estão aí? Para nós encerrarmos, uma terceira doutrina que nós precisamos tomar cuidado é sobre as doutrinas dos homens. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 9: mas em vão me veneram, palavra de Jesus, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A doutrina dos homens tem a proposta de te levar para um cativeiro mental. Quantos de nós fomos libertados das algemas do diabo? Quantos de nós fomos libertados da escravidão do pecado? Mas nós estamos presos, aprisionados em doutrinas de homens. E a orientação da Bíblia é que sejamos livres de qualquer aprisionamento, inclusive a de homens. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 18, olha só o que a Bíblia diz: ninguém vos domine ao seu bel prazer. Irmãos, toda prisão humana se dá por conta do inchaço da mente carnal do homem. Aí o conselho que a Bíblia nos dá em Colossenses capítulo 2, versículo 20, olha só o que a Bíblia diz: se vocês estão mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vocês ainda fossem do mundo? Versículo 22. Mas, ou as quais essas coisas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas de homens. E o que Paulo está dizendo aqui é sobre doutrina de homens que pregam uma severidade do corpo, mas não conseguem transformar o ser humano. Será que você pode bater no seu peito e dizer: Deus, diga aí, Deus me fez livre. Deus deseja que eu seja livre. Irmãos, quantas pessoas elas morreram
sem conhecer a praia. Isso até parece infantil que eu vou dizer para você, mas é verdade. Quantas pessoas morreram sem conhecer a praia? Sabe por quê? Porque ouviram doutrinas de homens dizendo que a praia é do diabo ou é pecado. Quantas pessoas não morreram? Foram privadas de doutrinas humanas. Para nós encerrarmos, eu me lembro que eu fui convidado para ministrar, irmãos, em determinado local, antes dessa pandemia acontecer, e eles vieram me buscar em casa. Vieram de carro. E quando eu entrei dentro do carro, as pessoas que haviam me convidado, elas fizeram um check-up em mim. Elas olharam pro meu cabelinho, olharam minha roupa de cima para baixo. E porque eu não estava de gravata, eles me fizeram descer do carro para pegar a gravata, porque na igreja não se podia pregar sem gravata. Nós precisamos estar na doutrina de Cristo. Na doutrina de Cristo. Amém, irmãos? E a conclusão dessa mensagem é que eu e você tenhamos. Sei que é um desafio enorme permanecer na doutrina de Cristo. Mas eu e você precisamos urgente ter a curiosidade, o desejo de permanecer na doutrina de Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu estou mandando um amém para mim mesmo aqui. Como é que é esse negócio aí? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Uma vez mais, por estar nessa live, nesse culto de doutrina. Amém? É um culto em que todas as terças a Igreja Evangélica Unidos em Cristo tem o desejo de ensinar a palavra, de explicar a palavra de Deus. Espero que você tenha entendido aquilo que foi de proposta de Deus para os nossos corações nessa noite. A Daniele está aqui, o Sejão, o esposo da Daniele, o Júnior que está aí, pastora Claire. Agradecer toda a liderança do nosso ministério, pastor Nonato que está aí, certo? Priscila está aí, diaconisa Priscila, pastora, futura pastora, glória a Deus. Que Deus vos abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Nós já vamos encerrar a live, daqui a pouco vai acabar, mas nós queremos abençoar mais ainda a sua vida. Continue orando pela minha vida, certo? Sábado eu completei mais um aninho de vida, glória a Deus, 30 aninhos, né? Trintou. Que Deus em Cristo vos abençoe. Feche seus olhos, Pai. Eu quero apresentar ao Senhor cada vida que se fez presente nessa live. Que Tu possa abençoar cada um, cada uma. Que Teu Espírito fale com o coração de cada um. E que nós, como igreja, possamos permanecer na doutrina do Senhor Jesus. Que não estejamos presos a nenhuma outra doutrina, assim não a doutrina de Cristo, de Yeshua. Que no nome de Jesus o Senhor possa abençoar cada um que se fez presente, recompensa com grandes bênçãos do céu, dá uma noite de sono reparadora abençoado, em nome de Jesus, amém. Amém? Paz de Cristo, Deus abençoe sua vida. Daqui a pouquinho nós vamos estar de volta, né? A estar na igreja, juntamente com os irmãos, está bem pertinho. E nós glorificamos ao Senhor, porque Ele tem nos dado vitória. Certo? Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. E até a próxima, se Deus quiser.